Fala, galerinha! Seja bem-vindo à escola EGE. Eu sou o Zenão e você está no canal Planeta Zetros. E aí, tá pronto para derrubar o tema Projeto Político Pedagógico da Escola, o famoso PPP? Pois é, esse tema sempre aparece em provas de concursos e, por vezes, acabam derrubando o candidato. Isso acontece por se tratar de um tema que, de tão comum no ambiente educativo, o candidato costuma acreditar que já sabe sobre o assunto. Por isso, quando ouve sobre o PPP, a tendência do professor é pensar: ah, isso é só um plano da escola. E aí vem a prova e pá! A banca cobra conceito, princípios, natureza política, base legal, construção coletiva. Então, hoje você vai entender de vez esse tema que parece simples, mas que faz toda a diferença na hora da prova. Mas relaxa, porque aqui você vai sair dessa aula dominando esse tema. Então, chega mais, ajeita o caderno, porque a aula de hoje é fundamental para quem presta concurso na área da educação. Mas o que é o PPP? Gente, já vamos começar do jeito certo. O Projeto Político Pedagógico é o documento de identidade da escola. Ele mostra quem a escola é, o que ela acredita e onde ela quer chegar. Ele projeta a ação educativa. Ele orienta o trabalho pedagógico. Ele organiza as decisões da escola. E atenção aqui! PPP não é só um papel para cumprir burocracia. Isso é pegadinha clássica de banca. Pausa rápida para um bizu de prova. Se a alternativa disser que o PPP é apenas um documento administrativo ou burocrático, já sabe, é pegadinha. O PPP é político e pedagógico. E sabe por quê político? Vou te contar esse ponto que muita gente erra. O PPP é político porque define o tipo de cidadão que a escola quer formar. Expressa valores, concepções e compromissos sociais. Está ligado à transformação da realidade, não à neutralidade. Gente, é importante lembrar que educação nunca é neutra. Por isso, se a banca falar que o PPP é neutro, você deve entender essa afirmativa como errada, tá bom? Quanto à palavra pedagógico, por que teria esse termo? Bom, ele é pedagógico porque organiza o currículo, orienta o ensino e a aprendizagem, define práticas, metodologias e avaliação. Ou seja, ele interfere diretamente no processo educativo. Mas, será que podemos dizer que o PPP é um plano de escola? Então, agora fica atento. O PPP também pode ser chamado de plano de escola. Mas cuidado, ele não se confunde com plano de aula ou plano de ensino, pois esses são outra coisa. Não vou tratar de plano de aula ou plano de ensino aqui, mas vou deixar um link na descrição onde falo sobre planejamento escolar. Quando terminar essa aula, assista à aula sobre planejamento para entender melhor sobre o assunto. Faça isso, pois eu sei que vai gostar da aula. Você vai entender com precisão sobre o tema planejamento. Agora, pausa para outro bizu de prova. Se liga, o PPP não é feito pelo diretor sozinho. Ele deve ser construído de forma coletiva, participativa e democrática, e envolve professores, gestores, funcionários, alunos, família e comunidade escolar. Portanto, se aparecer na prova que o PPP é empurrado goela abaixo, você precisa marcar como errada, tá bom? Claro que a banca vai utilizar uma linguagem menos agressiva só para te confundir. Tipo assim, o PPP é imposto de cima para baixo, da direção para a comunidade escolar. Agora vamos falar dos princípios do PPP? Dessa vez, acho melhor você anotar, porque isso cai muito. O PPP é fundamentado em princípios como a gestão democrática e a autonomia da escola. Além da participação coletiva, da qualidade social da educação e do compromisso com a formação integral do aluno. E como base legal, o PPP está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB, que, aliás, já explicamos essa lei aqui no canal. É só procurar, ok? Já notou que são assuntos que as bancas amam cobrar? Bom,
Só para saber, quando o assunto é LDB, podemos ver a base do projeto político-pedagógico nos artigos 12, 13 e 14 da LDB, que falam da autonomia da escola, da participação dos profissionais da educação e da gestão democrática do ensino público. Há um detalhe que julgo importante: os eixos do PPP. Bem, na verdade, não se trata apenas de um detalhe, se trata do coração do PPP. Então, presta muito atenção nessa parte. Gente, quando falamos de eixos, o projeto político-pedagógico se organiza em 3 grandes marcos. Primeiro, temos o marco situacional, que analisa a realidade da escola, o contexto social, os alunos, os problemas e os desafios. É tipo perguntar: onde estamos? Percebe? O segundo marco é o conceitual, que define as concepções de educação, ensino, aprendizagem, currículo e avaliação. Esse marco define o onde queremos chegar, tá bom? E aí, gostou desses marcos? Ei, espera, eu falei em 3 marcos, não foi? Então, o terceiro marco que organiza o PPP é o marco operacional. Esse coloca tudo em prática: as ações, as metas, as estratégias e os projetos. É o como vamos chegar lá. Assim, a gente conclui que os 3 marcos do PPP têm a função de diagnosticar a realidade da escola, definir sua identidade e orientar a ação pedagógica. Falou? Agora, pausa rápida para um bizu de ouro. Se a questão falar que o PPP é um documento estático, marca errado, pois o PPP é dinâmico, flexível e passível de revisão. Ele deve acompanhar as mudanças da realidade escolar. Por isso, não podemos falar de documento estático, tá bom? Agora, hora de testar se você entendeu. Como de praxe, vou fazer algumas afirmações e você somente descobre se é verdade ou não. Então, vamos à questão de número 1. O projeto político-pedagógico é um documento burocrático elaborado pela gestão escolar para atender exigências legais sem participação da comunidade. Tempo. Então, essa é falsa, pois o PPP é construído coletivamente e expressa a identidade da escola. A questão de número 2 diz: o caráter político do PPP está relacionado à neutralidade da educação e à ausência de posicionamento social da escola. Tempo. Essa também é falsa. Como eu havia falado, a educação não é neutra. O PPP assume posicionamentos e compromissos sociais. Grava isso, ok? Questão 3. A gestão democrática é um dos princípios fundamentais do projeto político-pedagógico. Tempo? Claro que sim, né? A participação coletiva é base do PPP, por isso essa é verdadeira. A questão 4 diz: o PPP é um documento estático que não pode ser alterado após sua aprovação. Tempo? Gente, não venha dizer que errou essa. Você está proibida de errar uma questão como essa. Ela é falsa. Eu acabei de falar que o PPP é dinâmico e deve ser constantemente avaliado e atualizado. Lembrou? Chegando agora na questão de número 5. A LDB, Lei nº 9.394 de 1996, dá respaldo legal à elaboração do projeto político-pedagógico pelas escolas. Tempo? Essa afirmativa é verdadeira, pois a LDB assegura autonomia e gestão democrática. Agora sim. Me diz, o PPP ainda parece complicado? Viu só? Quando você entende a lógica, fica simples e certeiro. E lembre-se sempre, o PPP deve ser visto como um instrumento de transformação da escola e da sociedade. E se é transformação que você procura, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim você fica sempre antenado nas novidades que postamos para você. Porque com a EGE, você nunca estuda sozinho. Nos vemos na próxima aula.
Tchau!